Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é alegria e eu sou Adilson Bonfim. O livro para meditação está em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 13 e 14. E diz assim: Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. E então vocês responderão: seu plano é bom. Muito bem, meus amados irmãos, isso aqui, essa situação é no deserto, e quando o povo saiu de foi como é que eu vou dizer? Não foi mandado embora, mas foi liberto do Egito. E eles se encontravam no deserto. E o irmão Moisés não conseguia administrar todo aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas, entre homens e mulheres e crianças. Então o que acontece? Ele sugeriu esta situação que na realidade foi sugerido pelo sogro dele, Jetro, que é o sogro de Moshe. Muito bem. O que nós podemos trazer para esse dia de hoje, se nós tivéssemos que dar uma conotação a essa palavra de hoje, seria uma forma de você escolher em quem votar. Veja bem, nós não falamos nome de pessoas, nós falamos aquilo que eles têm que ter. E aí nós podemos pegar como base a leitura de Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. Diz assim: que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Muito bem. Essa parte aqui, meus amados irmãos, o Brasil, ele não está crescendo. Algumas pessoas estão crescendo, mas o país como um todo não está crescendo. Nós temos mortandade infantil no Brasil. Nós temos empresas falindo. Nós temos irmãos que eram para estar vivendo coisas boas e estão vivendo situações extremamente difíceis por conta de posicionamento político, de administração. Pessoas que têm empresas que tinham que receber dos governos e não estão recebendo. Então, e isso é o quê? E isso nós, como servos de Deus, os servos de Deus estão sofrendo isso, e a população que não se declara como serva de Deus também está sofrendo. E aí, por amor de nós, as pessoas são abençoadas. Aí no 15 ele diz assim: assim convoquem os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por mil pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10.
Naquela ocasião, ordenei aos juízes, olha só a função dessas pessoas, meus amados irmãos. Ordenei aos juízes, deem atenção aos casos de seus irmãos e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. E aí ele, como governador, como presidente da República, ele diz: tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei destes casos. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Isso aqui, meus amados irmãos, é o que nós devemos procurar num político. Não essa decisão de Moisés, mas nós estamos decidindo sobre as questões nacionais, estaduais, presidente da República, deputado federal, senador, deputado, governador de estado, deputado estadual. E dentro dessa perspectiva, meus amados irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Essa parte cabe a nós. Não pense você que Jesus vai descer e fazer você tomar a decisão, não. Você tem a oportunidade de tomar essa decisão. E aí vamos ver a hierarquia. Ele, Moisés, governava sobre todo o povo, mas tinham pessoas que governavam sobre 1000. Ou sobre milhões de pessoas. No caso do estado do Tocantins, é 1,5 milhão o estado inteiro. No caso de São Paulo, são 22 milhões de pessoas. Então, esse é o sistema de governo. E aí ele segue. Governem sobre 1000. Outros por 100, e outros por 50, e outros por 10. Todo o sistema de governo, meu irmão, é instituído por Deus. Ele não é eleito por Deus, porque Deus não vota. Quem vota é você. A decisão do voto é sua. A decisão de colocar as pessoas nos cargos é sua. Agora tem um detalhe muito interessante, isso não é bíblico. Aliás, é bíblico sim. Todo povo tem o governo que merece. Quando o povo exigiu que fosse colocado reis sobre eles, o povo de Deus, e eles escolheram o primeiro rei de Israel, que era um homem bem afeiçoado, nitidamente um homem bonito, alto. Então o que acontece? As pessoas escolheram pela aparência. E não pelo critério de Deus. E aí, dentro dessa perspectiva, meus amados irmãos, o que acontece nos dias de hoje? Nós temos pessoas que são eleitas porque são bonitas. E não porque demonstram as
capacidades que Deus coloca como sendo importantes para a tomada de decisões. E não como os critérios que Deus usa para que uma pessoa ocupe um cargo. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos olhando para a aparência humana e nós queremos atingir o espiritual olhando para a aparência humana e julgando pela aparência humana. Não estamos sendo éticos e coerentes dentro da perspectiva de Deus. Meus amados irmãos, eu não tenho a pretensão de dizer a você em quem votar. A minha pretensão é de dizer a você como escolher, mas não é quem escolher, é como tomar a decisão de escolha, porque a decisão é sua. Você é quem tem a oportunidade. E o que Deus nos dá são oportunidades. E você tem a oportunidade neste tempo para mudar a história de vida da sua família. Por que mudar a história de vida da sua família? Porque se você escolher uma pessoa corrupta e que você já viu que é corrupto, olha só os critérios, homens íntegros dentre o povo. Não é de fora do povo, é dentre o povo, homens íntegros, testados, experimentados, para tomarem decisões sobre vocês. Então, usem esse texto. Todo o capítulo 1 de Deuteronômio, ele fala dessa situação da instituição. Então, vocês podem ler, meus amados irmãos, e avaliar os candidatos. Nós temos candidatos de toda a natureza. Temos pessoas que são íntegras e que se encaixam dentro daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E dentro dessa perspectiva nós vamos fazer exatamente aquilo, tomar a decisão que cabe a nós. Porque lembrando que a decisão é nossa. Não existe aquela história de Deus tomar a decisão por mim e por você. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe e direcione vocês na decisão que vocês estão tomando em relação a essa situação de eleição. Todo povo tem o governo que merece porque ele vota, é escolhido. Quando você escolhe, lembre-se disso, que aquele político, aquela pessoa que você escolhe para lhe governar, ele tem a sua cara, a sua feição. Então, se é ladrão, você está escolhendo aquele que parece com você. Se é uma pessoa íntegra e honesta, é aquele que parece com você. Amém, meus irmãos? Um abraço, Deus abençoe. Deus nos dê a direção para tomarmos, através do Espírito Santo, a decisão correta, a decisão certa. Um abraço, meus amados irmãos. Lembrando que tem candidatos que estão dizendo que vão fechar as igrejas. Né? Lembre-se disso. Um abraço, Deus abençoe.